Hoje é sexta-feira, é dia de quê? É dia de quê? Dia de passar raiva. Mentira, mentira. Porque aqui no Brasil, todo dia é dia de passar raiva. Então hoje, sexta-feira, é só mais um dia comum na vida do povo brasileiro. Principalmente do povo pobre, que só se lasca nesse país. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas o salário, o faz-me rir dos nossos políticos, ele é o quinto maior salário do mundo. Sabia disso? Só perde para Singapura, Suíça, Estados Unidos e Austrália. É. E se a gente for olhar os benefícios, que isso que eu tô falando aqui é só salário, tá? Se a gente for botar aí os benefícios, o Brasil é o segundo país do mundo onde os políticos mais recebem benefícios. Só perde, ali no caso, para a Nigéria, sabe? Mas a Nigéria, os políticos ganham um salário mais baixo. E aí dá uma compensada aí com os benefícios. Já aqui no Brasil, não, né? Nós temos aí o quinto maior salário político do mundo e o segundo país que mais paga benefícios para esses políticos. Para você ter uma noção, todo político tem um direito àquele plano de saúde top dos tops, sabe? E quando o plano não cobre determinada coisa, né? Eles fazem no particular e o governo ainda reembolsa. Você acredita nisso? Só que tem um detalhe. Quando essa galera é mandada embora, sim, mandada embora, porque quando um político, né, um deputado, um senador, que pode se reeleger o resto da vida, não é reeleito, ele foi despedido do cargo, né? Só que ele passa o resto da vida, tendo plano de saúde pago por nós, que usamos o SUS. Interessante, né? E detalhe, se esse cara vier a morrer, a família, a mulher, né, no caso, tem direito de herdar o plano de saúde. Você já foi mandado embora do seu trabalho? Você teve direito de ficar com um plano de saúde o resto da vida? É, os políticos têm essa mamatinha. E só pra você ter uma noção, a China tem 2.980 parlamentares. 2.980 parlamentares. A China gasta, por ano, 104,3 milhões de dólares. 104,3 milhões de dólares. Já o Brasil, com 594 parlamentares, né? Muito menor do que a China, gasta 2,64 bilhões de dólares por ano. Bilhões. A China gasta 104 milhões. O Brasil, com 594, né, parlamentares, gasta 2,64 bilhões. Tá bom pra você? Mas calma que pode piorar. Sabe essa parada das emendas? As emendas parlamentares, né? Nenhum país do mundo tem esse sistema. Apenas o Brasil. Existem mais 3 países, que são México, Filipinas e Índia, que também tem um tipo de emenda parlamentar. Só que nesses países, né, o parlamentar vai lá e indica para o governo um projeto da sua região lá, né? Ele leva o projeto lá pro governo. E aí é o governo que vai decidir se vai liberar essa verba ou não. E aí, se o governo decidir liberar, é o governo que fiscaliza. Totalmente diferente no Brasil, né? Teve até o país, as Filipinas, né, que lá atrás montou um sistema parecido com esse do Brasil. Só que, logo de cara, eles perceberam que os casos de corrupção aumentaram muito no governo. E aí, o que eles fizeram? Em 2013, eles acabaram com esse tipo de emenda. E agora funciona desse jeito que eu falei. Apresenta o projeto para o executivo aprova ou não, o executivo efetua a transferência de verba e o executivo fiscaliza. Já aqui no Brasil, não. Tivemos aí agora, hoje, saiu a notícia aí, ó. Dinheiro das emendas, a gaveta lotada lá do político, que pegava as emendas e cobrava propina pra liberar essas emendas. Leva a comissãozinha. É isso aí. E aí, eu dando uma olhada, uma pesquisada, que eu sou o cara das pesquisas, eu gosto de ir a fundo nas pesquisas, né? Eu descobri que todos esses benefícios políticos, né, esse negócio de emenda parlamentar que vem desde lá de 88, foram tudo criações da direita. É, a direita, que fala que vai salvar esse país. Que fala que a esquerda tá destruindo o país. Todas essas mazelas
são frutos da direita. Ai, Cássio, mas por que a esquerda nunca fez nada contra isso? Porque se você der uma olhada no nosso histórico, você vai ver que a esquerda sempre foi minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, nunca teve muita força para bater de frente com a galera da centro-direita e da direita. Simples assim. E um outro detalhe aqui, só pra gente fechar essa noite de informações maravilhosas. Em 2022, o Congresso aprovou o aumento de salário para os deputados. E esse aumento foi sancionado pelo presidente da época, Bolsonaro. Só que não foi um aumento para aquele ano ou o ano seguinte. Não. Em 2022, eles aprovaram o aumento de salário desses políticos, vamos dizer assim, para não descer o nível, até o ano que vem, 2026. Então, o aumento foi aprovado em 2022 para 2022 mesmo, o ano, 2023, 2024, 2025, 2026. 5 anos de aumento já aprovado ali. É essa galera que tá falando de corte de gastos. Temos que cortar os gastos. Temos que cortar os gastos do povo pobre. Programas sociais, saúde pública, né? Tudo que beneficia o pobre. Porque eles têm plano de saúde do melhor, comem do bom e do melhor nos melhores restaurantes e ainda pedem reembolso. Pra quê? Pra quê? Então é isso. Espero ter ajudado a explicar pra onde que o seu dinheiro tá indo. Porque eu vejo muita gente falando, mas a gente paga muitos impostos no Brasil. A questão não é nem pagar muitos impostos. É que a gente paga muitos impostos e não vê um retorno, sabe? Não vê. Porque se a gente for ver em outros países, tem cargas tributárias parecidas ou até um pouquinho pior. Mas quando você vai ver o que retorna para a população, é um outro nível. É um outro nível. E isso não acontece aqui no Brasil por causa disso. Porque a gente tem que sustentar uma classe política, assim, absurda. E que não está satisfeita. Tanto que vive roubando. Roubando. As emendas parlamentares é isso. O maior escândalo de corrupção desse país se chama orçamento secreto. A mulher do Arthur Lira gravou um vídeo, veio a público mostrando nota fiscal, mostrando tudo. Que o Arthur Lira estava só num prédio, comprou acho que 10 apartamentos. Numa época que ele disse que tinha uma renda, um patrimônio, não uma renda, né? Um patrimônio de 600 mil. E nesse mesmo ano que ele comprou os 10 apartamentos, ele comprou também 2 fazendas. Uma única fazenda em mais de 1,5 milhão. Tá aí, ó. Tá aí. O pai do orçamento secreto. Então é isso. Agora, eu quero saber a sua opinião. Gostou de ficar sabendo disso? Deixa aí nos comentários. Curta, compartilhe, favorite, faça esse vídeo engajar, alcançar o maior número de pessoas possível. E se não me segue, segue aí pra dar aquela forcinha que a gente tá muito próximo de bater os 100 mil. E eu não sei nem o que eu vou fazer quando bater 100 mil. Mas vou fazer algo diferente, tá bom? Então tá bom. Um beijo no coração de todos, paz e luz. Um bom final de semana, na medida do possível, né? Porque estamos no Brasil. E até o próximo vídeo. Fui!